Romanos, capítulo 5. Apenas o versículo 3, 4 e 5. Amém? Depois a gente vai ler outros versículos nessa manhã. Amém? Isso. Não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, para que sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos dá decepção, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Queridos, abaixe a sua cabeça. Se você, ama a palavra de Deus como eu amo, abraça a tua palavra assim, ó. Ela é tão presente na nossa vida, a gente tem que amar a palavra. Você ama a palavra de Deus? Então declare isso com todo o teu coração, com todo o teu entendimento nessa manhã. Senhor, nós queremos declarar que a tua palavra, Deus, nos move. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Gera em nós, Senhor, a tua palavra. Porque nós queremos produzir, Senhor. Nós queremos produzir um caráter aprovado a ti, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Sela a tua palavra nos nossos corações nessa manhã. No nome de Jesus. Amém, igreja? Queridos, a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é a nossa referência, né? E a palavra de Deus nos diz que nós temos uma busca infinita para sermos como Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Nós temos a necessidade de querer estar o tempo todo como Cristo, a querer ser como Cristo, a nos parecer cada vez mais com Ele. E a palavra de Deus aqui, ela diz que é na perseverança que nós vamos produzir a esperança, a fé inabalável. E é através dessa esperança, dessa fé, que nós vamos ter um caráter aprovado ao Senhor. Um caráter aprovado ao Senhor. Sabe quando a palavra de Deus, ela se transforma e ela vem à existência? Você entende isso? Quando essas palavras, elas têm tanto poder que elas se transformam e elas vêm à existência? É quando eu olho para você e eu vejo em você a imagem e a semelhança de Cristo. Oh, maravilha! Aleluias! Que coisa maravilhosa! É a gente ver o extraordinário, o sobrenatural de Deus acontecendo através da vida de homens e mulheres simples, pessoas como eu e você, que estamos sendo transformados de glória em glória, dia após dia, para manifestarmos a imagem daquele que é sobrenatural, do Pai amado, do Deus eterno. Você é um milagre, você é a existência da palavra, o sobrenatural de Deus, que nós extraímos do melhor e nós manifestamos Jesus. Pastor, isso é muito para nós, eu sei, é muito mesmo. Mas eu quero dizer para você que lá, abra comigo a palavra de Deus, em 1 Coríntios. Se você passar um pouquinho, que coisa linda, né? Quando Jesus, ele se revela para os discípulos de uma maneira tão linda, né? Mesmo caminhando com eles, estando com eles. 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Olha só, queridos, que diz aqui, olha. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Como é maravilhoso, como é tremendo quando nós cooperamos com Deus para Ele fazer na nossa vida aquilo que Ele tanto anseia. Como é maravilhoso quando nós cooperamos com Deus para sermos transformados, para sermos santificados por Ele. Queridos, se eu e você não cooperarmos com Ele, nós nunca vamos extrair da palavra o melhor e deixar com que ela nos transforme para que nós venhamos a manifestar a glória de Deus. Aqui é muito clara essa palavra. Coopere com Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, coopere com Deus. Ajude Deus. Porque muitas das vezes nós temos uma experiência maravilhosa com Deus, né? Vamos começar lá desde o princípio. A gente tem um impacto
e aí a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós temos uma conversão dos valores. Nesse momento nós temos um novo nascimento. E aí nós somos impulsionados a termos virtudes novas, a termos uma nova vida em Cristo. E temos uma referência de quem Deus é, de quem Deus pode, de quem Deus faz. E muitas das vezes nós nos esquecemos da onde nós saímos, do pecado, da amargura, né, da prisão de Satanás. E aí a gente começa no dia a dia, a gente começa a ficar meio xoxo, meio indiferente com algumas situações. E nesse momento, nós estagnamos e não deixamos mais o Espírito Santo de Deus nos elevar a outros níveis, até mesmo no nível do sobrenatural. E nesse momento em que nós ficamos estagnados, em que nós não vemos mais o sobrenatural, nós não nos manifestamos mais como aquele que pode fazer grandes coisas em nossas vidas, nós deixamos muitas das vezes de cooperar com Deus. E é fácil a gente chegar nesse nível. Eu não estou dizendo para você que é surreal. É muito fácil você chegar nesse nível. É muito fácil hoje você olhar para muitos crentes. E infelizmente nós encontramos dentro das nossas igrejas, dentro da minha igreja, pessoas que estão usando máscaras. E é interessante que quando você pega no dicionário o significado de máscara, e eu trouxe aqui para vocês nessa manhã, eu achei muito interessante, porque era usado, né, na Idade Média como para mascarar uma pessoa, para um homem ficar disfarçado, e muitas das vezes era usado para ele se esconder como um fantasma. E isso trouxe para a gente uma linguagem popular no meio, né, da cultura brasileira, um pouco, né, de um fantasma mesmo, uma pessoa disfarçada, uma máscara. E essa máscara ela é usada para disfarçar às vezes uma dor, ela é usada para disfarçar um problema, ela é usada para disfarçar um sentimento, né, que você não quer ter e você finge que tem. É usada para o pastor não descobrir que você está com problema, a pastora não descobrir que você está com problema. Essa máscara ela é usada para o irmão não te ajudar, para o irmão não orar com você. E infelizmente, queridos, as pessoas têm se camuflado, porque não querem cooperar com Deus. Querido, eu sempre gosto de exclamar isso preste muita atenção, o diabo gosta de trabalhar naquilo que é oculto. O diabo, ele gosta de trabalhar naquilo que é escondido. Aquilo que a gente esconde, que ninguém sabe. Ele maximiza, ele aumenta aquilo, ele supervaloriza uma situação. Então, aquilo que a gente joga debaixo do tapete, muitas das vezes é aquilo que nós precisamos ser tratados, é aquilo que nós precisamos ser curados, precisamos ser libertos. E é por isso que nós precisamos tirar toda a máscara de hipocrisia, toda a máscara de milindre, para que Deus verdadeiramente faça uma boa obra em nossas vidas, para que nós venhamos a ter um caráter aprovado pelo Senhor. Porque Jesus, querido, quando ele tinha que chamar a atenção, ele chamava. Quando ele tinha que chorar, ele chorava. E quando ele tinha também que se alimentar, ele se alimentava. E nós vemos muitas vezes, até mesmo se a gente pegar a história de Adão e Eva, no momento em que Eva pecou e o Senhor veio visitar eles no jardim, quando o Senhor foi encontrar com Adão, o que eles fizeram? E logo depois Adão jogou a culpa em quem? A mulher que tu me deste. Ainda falou para Jesus, para Deus, ainda botou peso para Deus, né? Foi tu que me deu. E será que muitas das vezes as nossas máscaras, até mesmo diante de Deus, não tem sido assim? Nós temos uma situação problemática, nós nos escondemos de Deus, usamos máscaras de adoradores, máscaras de pessoas fiéis, máscaras e máscaras, talvez de metodista, máscara de alguma coisa. E aí, quando o Senhor vem falar conosco, nós culpamos o outro. Porque é muito mais fácil a gente jogar a culpa no outro do que a gente se responsabilizar pelas nossas atitudes. É muito mais fácil a gente dizer que foi o marido que a culpa é dele, foi o filho, foi não sei quem, foi meu patrão, foi fulano, foi ciclano, foi meu irmão. Mas nunca nós nos responsabilizamos pelas nossas atitudes. O primeiro erro, querido, daquele que tem um caráter semelhante ao de Cristo, é não se responsabilizar pelas suas atitudes.
E que nessa manhã, que é uma manhã de ceia, você verdadeiramente venha pedir ao Espírito Santo a constranger você. E declarar: Senhor, me perdoa, porque eu sou culpada. Porque eu preciso ser transformado pela tua glória. Porque eu preciso me santificar. Porque eu tenho acesso livre com o Pai. E que nessa manhã você coopere com Deus. Você coopere com o Espírito Santo. Amém, igreja? Não é para você ficar triste, é para você receber essa palavra. Porque essa palavra hoje vai fazer em mim e em você o sobrenatural de Deus. Nós vamos extrair e nós vamos explanar o melhor de Deus. Amém? É tão tremendo, querido. Porque quando Jesus ele vem ensinando cada discípulo, ele vem andando com os discípulos, ele vem ensinando eles. No meio da multidão, Jesus dá ensinamentos maravilhosos. Né? Como Jesus mostra o caráter dele no meio da multidão. No meio, né, dos discípulos, Jesus mostra o caráter dele. E mesmo assim a gente vê os discípulos errando, os discípulos não tendo misericórdia, os discípulos murmurando, os discípulos não entendendo o propósito do Pai. Mas uma coisa é muito linda, né, que o Senhor faz. O Senhor sempre vai em busca de cada um deles. O Senhor nunca os abandona. Né? Mesmo depois da ressurreição, o pastor pregou alguns domingos atrás sobre a aparição de Jesus após a morte, e aí ele se manifesta como ressurreto. E aí eu fico maravilhada, porque Jesus nunca desistiu de nenhum de nós, e Ele nunca vai desistir, amém? O Senhor não vai desistir de você, mesmo que você seja uma pessoa difícil, mesmo que você precisa ser transformado, mesmo que o seu caráter precisa ser transformado, Ele não vai desistir de você. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que todo o tempo nós temos que martelar essa palavra de Deus, nós temos que regurgitar essa palavra de Deus. Porque o Senhor diz que Ele não vai desistir dos seus. Paulo, ele é tão maravilhado que ele fica orando, e ele ora tanto pelos irmãos, né, pelos novos convertidos, pelas pessoas que ele quer que se converte, que em um momento ele começa a chamar eles de filhinhos. Senhor, eu oro pelos meus filhinhos da fé, para que eles sejam transformados, para que eles mudem o caráter deles. Nós precisamos interceder uns assim pelos outros, queridos. Nós precisamos ter essa atmosfera dessa compaixão, como Jesus nos ensinou a ter. Essa compaixão, essa misericórdia. Isso tudo faz parte de uma virtude, de um caráter semelhante ao de Cristo. Quando nós não maximizamos as situações, mas quando acontece uma situação de problema, nós não julgamos. Mas nós temos compaixão, nós temos misericórdia. Queridos, você pensa, quando eu e o pastor tivemos aquele pastor que eu acho que Bruno já compartilhou com a igreja, um pastor que, infelizmente, né, ele passou por uma crise de identidade, e ele, como é que eu falo, ele bulinou uma criança, né? Um grau já, né? Já é um grau de violência sexual, no caso até mesmo de pedofilia, né? Porque a criança era de menor. E aquilo, para mim, foi surreal, porque eu tive que trazer esse pastor para perto. E eu me lembro de eu ter que abraçá-lo e orar por ele. E eu falei: Senhor, eu não quero ser hipócrita, eu não quero estar com esse homem. Vontade de julgar ele, vontade de dar uma surra na cara dele, sabe? A minha vontade humana, mas eu comecei a orar e eu comecei a falar: Senhor, eu preciso ter um caráter semelhante ao teu. Então me ajuda, porque eu não vou conseguir estar presente com aquele homem no mesmo lugar. E eu me lembro, querido, como se fosse hoje, eu e o Bruno demos a mão para aquele homem. E nós oramos com ele. E ele ali, ele confessou, e ele orou, e ele pediu perdão a Deus. E eu me senti mais uma vez sendo tratada por Deus, que o meu caráter estava sendo tratado por Deus, mas ao mesmo tempo, cara, eu e Bruno tivemos que denunciá-lo, e Bruno que foi denunciar, Bruno que ficou na frente disso tudo, porque essas horas a gente deixa para o homem, né, irmão? Mas na verdade ele também era o pastor principal da igreja, né? Ele é o pastor presidente. E eu fiquei vendo aquela situação e eu vi que nós não fazemos a justiça. Nós não viemos para condenar.
Nós viemos para ser a imagem e semelhança de Cristo, para termos um caráter aprovado pelo Senhor. Mas naquele momento, eu fiz aquilo que aprove ao Senhor, mas eu jamais poderia deixar de fazer a parte que Deus me mandou fazer. Então nós fazemos a parte de Deus e nós fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer, por obediência. Amém, igreja? Você entende isso? Você consegue entender aquilo que você veio, o seu propósito para que você cumpra ele aqui na terra? Você entende que você viver, o extrair da palavra de Deus não é fácil, mas você precisa viver diante das virtudes do Espírito Santo de Deus. Você precisa proclamar as virtudes do Espírito Santo através das suas atitudes, através do seu caráter, porque não é fácil. Nós não sabemos como nós vamos nos comportar diante de uma situação como essa que eu vivi. Nós não sabemos como nós vamos nos comportar diante de uma situação de problema, uma situação de nervoso, uma situação de estresse. Mas é por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus todos os dias. Precisamos pedir a Ele o caráter dEle. Precisamos perseverar em oração, em conduta cristã, porque os dias maus estão chegando. E o Senhor vai fazer com que eu e você estejamos diante de situações que são adversas, situações problemáticas. E nós precisamos manifestar o caráter do Senhor. E o caráter de Deus, querido, ele precisa ter compaixão, misericórdia. Porque nós sabemos que as pessoas estão cada vez mais difíceis. Não é verdade? E agora, então, em nosso meio, existe uma indiferença. Ah, eu perdoo, pastora, mas eu também não quero conviver. Para mim é como se não existisse. Para mim, isso é a pior dor do mundo. Porque não tem maior indiferença de ser semelhante a Cristo do que você colocar as pessoas em indiferença. Porque Jesus jamais desistiu de alguém. E Ele jamais vai desistir de um de nós, amém? E é por isso, querido, que essa palavra não pode fazer parte do nosso conceito cristão. Você nunca deve ser indiferente a ninguém. Nem aquele que tem mau cheiro. Porque é deles que nós precisamos, é deles que nós temos que resgatar, é neles que nós temos que colocar os nossos alvos de oração. É eles, sou eu e é você que precisamos manifestar o caráter de Cristo. E é tão tremendo quando nós passamos por esse processo de esvaziarmos de nós mesmos, de largarmos a nossa medíocre lei, forma de julgar as pessoas, quando nós nos esvaziamos disso tudo, querido. O Espírito Santo nos dá direção. O Espírito Santo nos dá autoridade para pisar em serpentes, libertar os cativos e oprimidos. Amém? Mas se você se achegar, permitir que Deus faça essa obra, não tem nada em mim, Senhor, para te oferecer, mas que o Senhor faça através de mim. Amém, igreja? E é maravilhoso isso, esse conceito de cooperar com Deus, querido. Ele traz 3 palavrinhas, né, que eu creio que são secretas para nós. A primeira é a necessidade de entrega, a necessidade de você confessar, de você chamar Ele de Pai e querer que Ele te governe, que Ele estabeleça sobre você os princípios da palavra, as virtudes do Espírito, amém? Você toma posse disso? Você tem essa necessidade nessa manhã? Ou é mais ou menos? Você tem ou não tem, igreja? E a segunda é a responsabilidade. Nós não pregamos mais somente a nossa imagem. Você não é somente você prega Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E você tem a responsabilidade de carregar o nome dEle. Por isso que hoje virou um bordão lá fora, as pessoas falam, lá vai mais um crente. Não, aqui vai um homem e uma mulher de Deus. Uma imagem, uma semelhança de Deus. Querido, não deixe o mundo subjugar você. Não deixe o mundo rotular você. Você tem a responsabilidade com o reino de Deus. E o reino de Deus são para todos. E é por isso que você precisa sim, precisa mudar.
Você precisa sim confessar e se arrepender dos seus maus caminhos e se transformar num homem e numa mulher de caráter. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, porque nós temos parte com o Pai. Nós nos alegramos em estarmos com o Pai. E quando isso acontece, há uma atmosfera no mundo espiritual que nos transforma. Você não vai sair daqui vazio, porque a palavra de Deus tem poder sobre a tua vida, amém? E eu creio que grandes coisas o Senhor fará através da sua vida. Aquilo que você viveu ontem, ficou no ontem, hoje você vai viver mais. Você vai buscar mais de Deus e você vai produzir isso para a glória de Deus. Queridos, como é maravilhoso quando nós entendemos, nós temos essa responsabilidade. Eu não posso fugir do meu propósito. Eu não posso sair daquilo que Deus me chamou. Muitas pessoas estão infelizes e não conseguem se encontrar, porque não querem viver o propósito de Deus. Hoje à noite vai ter um teatro muito importante aqui na igreja. Eu não vou falar muito porque senão eu vou fazer um spoiler, como diz meus filhos, né? Eu vou contar o final do filme. E aí você não deixe de estar presente. Mas o tremendo é que a escolha faz a diferença. Às vezes você quer ser um homem feliz e uma mulher feliz e realizado. Mas as escolhas estão sendo feitas pelo homem, pelo velho homem, pelo homem arrogante. E nós precisamos entender que nós precisamos nos responsabilizar no reino dos céus. Eu tenho falado isso e eu vou martelar sempre. Não é responsabilidade de Hollywood pregar o nome de Jesus. Não é responsabilidade da Record pregar o nome de Jesus. É responsabilidade da igreja do Senhor. E eu falo isso com temor. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Nós estamos, sendo negligentes em achar que a Record vai salvar o mundo. Nós estamos negligenciando o reino dos céus, colocando essa responsabilidade para o mundo gospel. Enquanto eu e você somos os responsáveis para proclamar o nosso Senhor Jesus amado. Nós somos a igreja do Senhor, querido. Nós somos os eleitos de Deus. Nós somos aqueles que não usamos máscaras, porque nós não precisamos. Porque o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor traz a existência, a manifestação de Deus sobre nós. Como é maravilhoso, querido, esse aspecto. Quando nós deixamos o Espírito, quando nós cooperamos com Deus. E o Espírito Santo de Deus transforma as nossas virtudes. Não virtudes invertidas, valores inversos, como o mundo está pregando. Aquilo que era certo, agora é errado. A moça casar virgem hoje, que absurdo. Valores inversos. A gente está aceitando os valores inversos. Junta mesmo, minha filha. Vê se vai dar certo primeiro, depois você casa. Esse homem não presta mesmo. Eu sei que você não vai durar nem 3 anos com ele. Já amaldiçoou os filhos antes mesmo dos filhos saírem de casa. Valores inversos. Valores inversos. Deixando a negligência da vida espiritual do filho. Decide você. O que você quiser ser, mamãe vai te apoiar. Valores inversos. Valores inversos. Sexualidade hoje, quando você quiser, você decide o que você vai ser. Valores inversos. Queridos, cadê o caráter cristão? Cadê nós sermos aprovados pelo Senhor? Isso tem entrado dentro da igreja do Senhor e nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos que o Senhor nos encontre. E Ele aprove em nós o nosso caráter. Que Ele contemple na minha vida e na sua vida as virtudes do Espírito Santo. Querido, o fruto do Espírito é a virtude de Deus. Você declara isso sobre a tua vida? Amém? Então que você manifeste os frutos do Espírito, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a paz, que excede todo entendimento, a bondade. Como é maravilhoso quando nós
permitimos, quando nós cooperamos, e o caráter de Deus faz uma transformação, metanoia nas nossas vidas. Nós agimos diferente. Nós somos diferentes. Nós nos manifestamos diferente. E nós precisamos entender que o caráter não é no muito falar, mas é no praticar. São as nossas atitudes que vão manifestar o caráter de Cristo. A imagem e semelhança do Pai. Você toma posse disso nessa manhã? Você recebe? Queridos, é tão impressionante que essa semana eu estava no ATAD e eu estava ministrando aula lá para eles e eu ministrei uma aula sobre o caráter de Cristo. E eu vou te falar para você, porque eu vou confessar mesmo a minha vergonha, porque é assim que Jesus faz, amém? Nós sempre achamos que nós estamos muito bons para ser verdade. Fala para o teu irmão, tu se acha, hein? E aí a gente acha que não precisa mais ser transformado. A gente já se acha santo demais, não é verdade? Irmão, pois eu na minha luta diária, né, como Wesley, cavalgando pela cidade de Teresópolis com meu cavalo branco, eu vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, pego meu horário, pego o filho, levo o filho, pego o filho, faço comida, enfim. Quarta-feira, horário certinho. Quinta-feira, horário certinho. Sexta-feira, Deus tratando a pastora, o que Deus fez? Apertou. Eu cheguei meia hora atrasada, acho que meia hora, uns 25 minutos atrasada. Irmão, que vergonha. Como eu fiquei constrangida. Porque eu estava falando de caráter. E o Senhor falou para mim, você está muito longe de ter meu caráter. Aí, você não consegue cumprir nem com um simples horário. Eu cheguei numa tarde tremendo. Não era pela questão do horário. Eu até tinha como justificar o meu horário. Eu estava no médico com meu filho. Mas, balela, a gente está sempre justificando os nossos atos. Balela, você está sempre usando o outro para se justificar. E o Espírito Santo me pegou de jeito. Parada no trânsito, aquela chuva. O Espírito Santo veio e me confrontou. Você está muito longe. O que você está pensando? Volta para o pó, minha filha. Bota a tua cabeça no pó. Vai jejuar. Teu caráter está muito longe. Porque eu fiquei tão nervosa que me deu vontade de quebrar tudo. E aí eu vi que eu estou muito longe de quem Jesus quer que eu seja. É naquilo que é simples, querido, que nós precisamos mudar. É naquilo que nós precisamos manifestar Jesus e a gente não manifesta. A gente não manifesta. Fique de pé, igreja. Eu quero orar com você. Hoje, como a gente está com muito ato profético, né? A gente abraçou a palavra de Deus, que é maravilhosa, que é pura, que é santa, amém? Você também tem essa busca de viver como Cristo, de buscar ser como Cristo, todos os dias, querido, em todo o tempo. Não se canse de permanecer fiel até a volta de Jesus. Amém? Até a morte. Até a volta de Jesus. Não se canse. Ore ao Senhor. Coloque as mãos sobre o seu rosto e fala para o Senhor, Senhor, tira toda a máscara. Se eu tenho tentado disfarçar a minha dor, se eu tenho tentado disfarçar o meu caráter, muitas das vezes eu estou camuflado, mas eu não quero mais ser assim. Eu quero ser um homem íntegro. Eu quero ser uma mulher de caráter. Eu quero ter o meu caráter aprovado em Ti, Senhor. Eu quero pagar as minhas dívidas. Eu quero chegar no horário. Eu quero cumprir, Senhor, com aquilo que eu me dispus a fazer. Eu quero me responsabilizar com o reino dos céus. Eu quero ser um servo bom e fiel. Senhor, eu quero ser um discípulo Teu verdadeiro. Espírito Santo de Deus, eu quero cooperar. Me dá, Espírito Santo, um coração quebrantado, para eu cooperar contigo, para eu cooperar com Deus. Me ensina, Espírito Santo, a ser menos nervoso. Me ensina, Espírito Santo, a ser dizimista. Me ensina, Espírito Santo, a ser um bom ofertante. Espírito Santo de Deus, me capacita a ser um pai
excelente, uma mãe de oração. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu quero me assentar na Tua mesa nessa manhã. E eu quero ser digno, Senhor, de ceiar contigo. Espírito Santo, eu quero ser digno de calçar os Teus pés, de lavar os Teus pés com a minha vida. Porque tudo que eu tenho, Senhor, eu entrego a Ti nessa manhã. Eu entrego, Senhor. Eu entrego. Espírito Santo de Deus, nós Te entronizamos mais uma vez em nossas vidas. Nós queremos receber o selo do Espírito Santo. Nos atrai, Senhor, com Teu amor. E estabelece sobre nós, Senhor, os Teus sonhos, os Teus propósitos. E que nós possamos nos sentir hoje cheios da Tua virtude. Cheios de Ti, Senhor. Oh, Xaramanassuricantramanachaias. Queremos, Espírito Santo, ser saciados pela Tua presença nessa manhã. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és perfeito e soberano. E nós queremos exalar, Senhor, o Teu bom perfume para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja?